hoje nós estamos chegando ao fim de mais uma lição maravilhosa, que é essa lição de Êxodo. Essa é a última semana, então nós vamos ver um pouco sobre o sábado, amanhã nós vamos ver um pouco sobre as ofertas, e na terça nós vamos começar a ver sobre o santuário. O santuário é bom demais, o santuário é... Quando o assunto chega em santuário, chega em profecias, para mim é bom demais, é a melhor parte... As melhores partes da Bíblia envolvem essas duas coisas, santuário e profecia. Então, hoje nós vamos rever um pouco sobre o sábado. Vamos ver um pouquinho sobre o sábado, esse assunto que a gente fala constantemente, né, nos estudos, e é a tônica, a temática principal da nossa igreja. Nós vamos lá para Êxodo 35, de 1 a 3. Diz assim: Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: São estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia lhe será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Não acendam fogo em nenhuma das suas moradas no dia de sábado. Esclarecendo aqui algumas coisas. Por que aqui tem essa ordem de quem trabalhasse morreria? Entenda aqui o seguinte: o povo nesse momento, o governo desse povo era o próprio Deus. Não havia constituição humana, não havia um representante, um líder político humano. Não tinha rei, não tinha presidente, não tinha imperador. O líder político do povo de Israel era o próprio Deus. Deus era quem governava essa nação. Então, as leis do povo de Israel eram as próprias leis de Deus, eram os próprios 10 mandamentos. Então, se a própria lei de Deus era a constituição do povo, e a transgressão dos mandamentos de Deus é pecado, então a consequência do pecado é a morte. Então, se a pessoa quebrava o mandamento de Deus, se a pessoa diligentemente, se a pessoa voluntariamente quebrava um dos mandamentos de Deus, a consequência era inevitavelmente a morte. Mas por que a consequência era a morte? Porque você quebra o mandamento de Deus, quando você quebra, você está rejeitando a fonte da vida. Você está escolhendo outro caminho que só leva à sua destruição. Então, a morte era uma pena que servia para mostrar para os outros o quão letal o pecado é. Então, se ele via uma pessoa morrer por quebrar o sábado, por desobedecer o sábado, a pessoa já pensava 2 vezes em quebrar da próxima vez. Então, isso servia para mostrar ao povo o quanto o pecado é perigoso, o quanto o pecado é destrutivo e o quanto valia a pena servir a Deus. Não era como se viver em obediência fosse ruim, fosse chato e fosse bem melhor quebrar os mandamentos. Não. Quando alguém quebrava os mandamentos e sofria a pena de morte, as pessoas valorizavam a obediência para ver, porque elas viam que as bênçãos vinham de ser obedientes. Então, por isso que tinha essa questão da pena de morte. Agora, outra coisa. Tem gente que pensa assim, então, vocês estão vendo aí que essa ordenança sobre o sábado surgiu apenas depois do Sinai, né? Que esse aqui já não está no capítulo 35, então já faz 15 capítulos desde a proclamação dos 10 mandamentos, então o sábado foi instituído ali para o povo de Israel. Mas a gente vê que antes de Êxodo 20, lá em Êxodo 16, quando o povo está recebendo maná, já tem algumas orientações com relação ao sábado. Já tem algumas orientações lá, que Deus dá para o povo com relação à coleta do maná no sábado. Então Deus disse o seguinte, olha, no 6º dia, olha aí, Êxodo 16, 23. Isto é o que diz o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem, e o que quiserem cozinhar em água, cozinhem, e tudo que sobrar separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então Moisés disse: comam isso hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias o recolherão, mas o 7º dia, o sábado, não haverá nada a
Então vocês verem que já tem uma orientação com relação ao sábado na questão do maná. Então, antes da lei ser dada em tábuas de pedra, Deus já ensinava isso para o povo de outras maneiras. E a maior prova de que a lei, que os 10 mandamentos foram dados antes de existir o povo de Israel, é Gênesis 2, de 1 a 3, onde Deus institui o sábado para Adão e Eva, quando não existia nenhuma nação, quando não existia nenhum povo, quando não existia nenhuma religião ainda. Então Deus deu o sábado para a humanidade antes de tudo. Então não passou a existir depois da lei. Então isso aqui todos vocês já conhecem, todos que vocês já sabem. Quem dá estudos bíblicos conhece esses versos de cor, né? Já sabe como apresentar esses argumentos de maneira bem convincente para as pessoas, da importância do sábado nos dias de hoje. Mas vale a pena a gente relembrar aqui alguns pontos sobre o sábado, que é o que a lição coloca hoje. Quais são alguns pontos cruciais do sábado no Antigo Testamento? Primeiro, o sábado mostra que Deus é o Criador, certo? O mandamento do sábado é o único entre os 10 que aponta essa verdade, que Deus é o Criador de todo o universo. E por causa disso o sábado é o selo de Deus. Onde é que diz que o sábado é o selo de Deus? Ou melhor, onde é que diz que o selo de Deus está nos mandamentos? Está lá em Isaías 8. Só não lembro o verso agora, mas está em Isaías 8 que diz que resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. 8,16, né? Então, o selo de Deus está nos mandamentos de Deus. E quando a gente vai olhando mandamento por mandamento, a gente vai procurando as características de um selo. Vocês sabem que o selo, no tempo dos reis, tinha 3 características: o nome da pessoa, o cargo e o território que ela ocupava. Então, entre todos os mandamentos, alguns têm um nome, aqui e acolá, mas só tem um que tem o nome, o cargo e o território, que é o 4º mandamento. Deus é o Criador de todo o universo. Em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Então, o sábado é o selo de Deus, porque é o único que mostra na lei de Deus que Ele é o Criador de tudo que existe, inclusive cada um de nós. Então o sábado aponta que Deus é o nosso Criador. Segundo, o sábado também é uma lembrança de que o Messias virá, como foi prometido lá em Gênesis 3,15. O Messias iria restaurar tudo, iria trazer tudo, iria vencer a serpente, iria vencer todo o mal. Então o sábado também é essa lembrança da vinda do Messias e é a lembrança da nossa redenção. Por isso que quando a gente canta aquele hino Sábado Chegou, tem uma estrofe que diz assim: é pois o dia de lembrança, nosso Pai santificou. Então aquela primeira estrofe fala que o sábado é o memorial da criação. Aí a segunda: Cristo lá na tumba fria, neste dia descansou. Então essa segunda mostra que o sábado é o memorial da redenção. Então nos lembra que Deus nos criou e que pelo seu amor também nos salvou. Então por isso que o sábado é incrível, porque ele lembra dessas duas coisas. E terceiro, o sábado também é um memorial, um lembrete de que Deus estabelecerá seu reino eterno. O sábado é uma prévia de como será esse reino. Por isso que quem não gosta do sábado, quem não sabe viver o sábado da maneira correta, vai achar um saco viver no céu. Porque o céu é um sábado direto. Ainda vai ter um sábado no céu. A semana toda vai ser como se fosse um grande sábado. E ainda vai ter o sábado dos sábados no final de cada semana. Onde a gente vai todo mundo para a Nova Jerusalém. Cada um de nós aqui vai ter a sua mansão em vários lugares da Nova Terra. Mas a gente, no final de cada semana, nós vamos todos para a Cidade Santa, vamos todos para a capital, para adorar a Deus lá junto com os salvos de todas as épocas. Então, se a gente não aprende a viver o sábado do jeito correto aqui, se a gente não aprende a exercitar como é que é o sábado aqui, como é que a gente vai gostar de estar lá na Nova Terra? Será que magicamente a gente vai mudar nossos gostos, vai mudar nossa maneira de lidar com o sábado quando a gente for para lá? Não. Aqui é um exercício. O sábado é um trailer de como é que vai ser o céu, certo? Então o sábado lembra de que o reino de Deus vai ser estabelecido. Outra coisa, o sábado também lembra que a salvação vem do Senhor. O povo de Deus testifica que Ele é o Salvador e Redentor
e que a salvação vem apenas pela graça, mediante a nossa fé. E por fim, Deus é o juiz supremo. Os que persistentemente desafiam e negam ao Senhor não terão futuro, certo? Mas ele dará gratuitamente vida eterna aos que o seguem. E para encerrar, tem um ditado aqui dos judeus que diz assim: os judeus tinham esse ditado: mais do que Israel guardou o sábado guardou Israel. Então, eles tinham esse ditado, é um ditado bastante profundo para a gente refletir. O que significa isso? Mais do que Israel guardou o sábado guardou Israel, protegeu Israel. E a pergunta para a gente refletir é: mesmo que nós adventistas provavelmente não expressaríamos a ideia dessa forma, que papel importante o sábado tem na vida de nossa família mundial? Eu acredito que essa frase também pode ser aplicada de certa forma para nós. O sábado, ele faz um bem tão grande para nós. O sábado quem vive no modo automático todos os dias da semana, sem parar, vive com a mente cheia, vive com a mente ocupada, vive estressado, vive cansado. E o sábado ele nos traz essa pausa semanal, onde a gente se recarrega para começar a semana. Então o sábado nos ajuda nisso. E estar na presença de Deus no sábado nos protege de estarmos na influência do pecado, na influência do mundo, na influência da rotina. Estar na presença de Deus no sábado nos protege de muita coisa. Então eu acredito que essa frase também possa se aplicar a nós de certa forma. Não que a guarda do sábado nos salve, não é isso. As pessoas por aí dizem que a igreja adventista prega que quem guarda o sábado vai ser salvo, que é um modo de salvação, mas não é isso. É um resultado de nós estarmos salvos. É uma consequência, assim como todos os outros mandamentos. É uma prova de que nós somos, é uma marca de que nós somos o povo de Deus. Se nós descansamos no dia que Ele colocou para nós estarmos diante dEle, certo? Então, tudo isso aqui foi só uma lembrança, foi só uma revisão do que é esse dia maravilhoso do sábado. O sábado é um dia especial, nós devemos passar o dia todo fazendo as coisas de Deus, como nós passamos ontem. Um sábado como aquele ontem foi bem aproveitado, foi bem explorado, porque nós passamos o dia inteiro, de manhã, na casa de Deus, e de tarde, pregando o evangelho dele nas ruas, através dos desbravadores e também através dos batismos, que todo mundo ali na cidade, agora a SUS está conhecendo a igreja, a SUS está conhecendo o clube. E no dia da emancipação da cidade, no aniversário, vai ter de novo, e nós vamos estar lá novamente, para que a cara da igreja adventista seja conhecida entre os habitantes dessa cidade e as pessoas sintam curiosidade de visitar cada uma dessas igrejas e assim o evangelho seja pregado de maneira mais eficaz. Davi, eu achei interessante que você acabou fazendo um comentário que eu estava fazendo aqui com o Flávio. O quanto é interessante o que foi feito dessa vez. Eu fiquei muito admirada com a questão do desfile, porque foi muito bonito, tudo bem. Mas eu acho que a gente colocou assim em prática a essência da igreja adventista, que é essa questão muito missionária. Então, para mim foi uma ideia assim que deveria ser levada adiante. O aniversário da cidade, negócio de ficar só desfilando, coloca uma de irmão do lado, perto, entregando panfleto, entregando livro, entregando coisas que identifiquem que igreja é essa, para todo mundo não ficar perguntando: é escoteiro? Que escoteiro é esse? Que escoteiro é esse? Então, assim, eu achei tão legal o que foi feito. As pessoas olharam e viram a gente entregando o livro, já perceberam. Isso aí não é escoteiro, não. Eles não estão entregando o livro, estão entregando uma cor diferente. Então, já deu uma identidade para a igreja adventista. Para mim, foi, assim, sem dúvidas, não por questão de beleza, o desfile mais bonito, mas foi o desfile que mais impactou como igreja adventista do sétimo dia. Assim, a gente mostrou realmente que era a nossa igreja. Foi lindo, foi no dia do Senhor, e eu acho assim que realmente, como você falou, agora estão sabendo que igreja é essa. Então, eu acho que deveria levar até adiante aqui, depois da reunião, que o projeto do dia 16 de outubro seja um projeto voltado para a parte missionária também. Coloca irmãos, consegue material e a gente conseguir impactar a cidade também com o evangelho do reino através das literaturas. E estava havendo um evento paralelo que parecia. Eu estava achando que era um enterro,
depois passou um trio, vocês viram? De outra denominação. Mas nós fizemos a diferença. Assembleia, mulher. Vocês Foi. entenderam. Quando a gente foi lá para a praça, ia passando essa caminhada, parecia um enterro, que a gente ficou em dúvida, é enterro Aí ou é depois veio o trio. um negócio de igreja? Parece quando Jesus foi ressuscitar o filho da viúva de Naim, que Era uma vinha... marcha para Jesus. É açúcar para Cristo. Quando Jesus foi ressuscitar o filho da viúva de Naim, tinha o grupo que ia com Jesus, o grupo feliz da vida, comemorando a vida, e vinha um outro grupo de enterro, assim, para enterrar o filho da viúva de Naim. Aí quando os dois grupos se encontraram, Jesus ressuscitou o filho da viúva, e aí os dois grupos se juntaram agora, e os dois viraram alegria só. Então, essa é a função da igreja. Então vamos orar para ver se dá tempo a pessoa ler o livro. Abra o microfone. Olha, gente, Fala da vereadora. bom, falar da vereadora. O testemunho de ontem foi um dos maiores testemunhos que a igreja já fez em Açu, por causa da presença das igrejas que vieram de fora, dos clubes que vieram das igrejas do distrito. E tem muita gente que não sabe, vive em Açu, é de Açu, mora em Açu, e não sabe o potencial da igreja adventista. Pensa que a igreja adventista é uma igrejinha michuruca que guarda o sábado e pronto. Então, na hora que os clubes chegaram na praça, uma pessoa que mora ali, uma vereadora, se aproximou de nós ali que estava daquele lado e perguntou, e até uma irmã da irmã Josineide, parece uma Mara, ela perguntou: o que é isso? Quem é que está fazendo isso? Como é que isso aqui está acontecendo? É de quem isso aqui? Fez várias perguntas embutidas uma na outra. Aí a irmã da irmã Josineide disse assim: é a igreja adventista. Ela disse: o quê? A igreja adventista. Aquela zoada, aquela batucada. E a mulher: o quê? A igreja adventista. Aí olhou para mim, passou a bola para mim. Aí eu comecei a explicar para ela. Aí ela perguntou: e como é que se organiza isso? Eu disse: a igreja tem os clubes, é assim que a igreja trabalha com as crianças e adolescentes. Aqui tem crianças de 6 a 10 anos, que é um clube de aventureiras que está com o lencinho roxo, e de 10 a 16 anos, os desbravadores. A igreja adventista trabalha com essa faixa etária em organização de clube. Isso aqui é a maneira como a igreja adventista trabalha com os adolescentes. Ela disse: e esse monte de gente, é tudo adventista? Eu disse: é tudo adventista, e aqui está só um departamento da igreja. Porque tem departamento do Ministério da Mulher, tem o departamento de evangelismo, que eu faço parte, com muito orgulho e alegria. Tem vários departamentos, né? Isso aqui é só um departamento da igreja. Ela disse: onde é que está essa igreja? Onde é que essa igreja existe? Eu disse: essa igreja existe, aqui em Açu tem 4, e no distrito de Açu tem 17 igrejas. E aqui estão representadas apenas o departamento de 6 a 16 anos. Ela disse: e essas fanfarras? Onde vocês arranjaram essas fanfarras? Eu disse: essas fanfarras são nossas, são da igreja adventista, são dos clubes. Ela ficou maravilhada. Aí ela foi conversar com o T, e eu me distraí com outros contatos. Depois eu fui procurá-la, ela tinha conversado com o T. Aí eu disse: olha, eu vim aqui para fechar nosso contato aqui, porque eu faço parte do Ministério, do Departamento de Evangelização. Eu saio com minha equipe para a rua para visitar as pessoas e oferecer conhecimento da Palavra de Deus. Aí ela disse assim: Tê já me disse tudo sobre vocês. Tê já me disse tudo. Eu disse: pois é, você aceita que a gente visite sua casa e converse com você pessoalmente? Ela disse: aceita, eu moro aqui, apontou para a casa dela. Então, gente, tem gente do meio da política, tem gente influente, tem gente do comércio, tem profissionais que nos atendem nos lugares onde a gente vai, e eles não sabem o potencial da igreja. Eles não sabem quem é a igreja. Então foi para a humildade de Deus. A humildade, a simplicidade, mas a ousadia e a zoada chamou a atenção e foi para a honra e glória de Deus.
Ó, como só vai dar tempo de fazer oração, Davi, deixa eu dizer, aquela professora que eu estava dizendo que estava preocupada, porque trabalha muito aqui, só pode ir no final de semana a Sul, ou então o esposo vem com a filha veio, sexta-feira ela foi ao PG, foi uma maravilha, quando foi ontem à noite, eu já coloquei os vídeos da programação que houve. Falei para ela que hoje, às 9 horas, nossa programação dos Desbravadores vai ser na praia e tal. Agora, eu estou falando com vocês e ela já colocou assim, que lindo, tal. Então, isso mostra que ela deve levar a menina agora de manhã. E assim, nós estamos encantados. Gente, Deus tem inspirado de um jeito. Eu disse a vocês também que um aluno chegou para mim, me viu de lenço e disse, professora, eu quero ser. E ela é da Casa de Passagem, a Casa de Acolhimento. Pois Fernanda fez o PG, foi na Casa de Acolhimento, minha gente. Foi a coisa mais linda. Então, o coração do povo já está preparado. Só falta a gente dar o indício de que é adventista do sétimo dia, de que faz parte do exército de Deus que está proclamando a vinda dele. Porque as pessoas chegam assim, o que é? Quero conhecer, posso participar? Já está o coração preparado, sabe? Só precisa todo mundo dar um bom testemunho, a luz brilhar, e onde a gente passar, as pessoas é que estão vindo a nós. Então, que Deus seja louvado. Eu já estou encantada, porque a professora já está aqui dizendo que lindo com as imagens que viu, já está acordada agora, então certamente a menina vai. Porque Amém. foi a coisa mais linda, o PG dos Desbravadores, nessa casa de acolhimento, criança de 2 anos, criança de 6 anos, a menininha de 6 anos dizendo, eu quero louvar. Aí a gente perguntava qual era a musiquinha, o hino que ela queria, né? De outra denominação, mas Deus usando as crianças. Foi demais. Sim. Aí a professora falou assim, olha, em frente à minha casa, lá em Açu, tem um clube. Aí eu falei para ela, pronto, agora no dia que você não estiver em Guamaré, você procura o clube aí. E ela falou em Dom Eliseu. Tem um clube aí em Dom Eliseu, né? Tem, mas está inativo por falta de liderança. Bom, eu só sei que ela disse que eu escutei o nome do Eliseu. Eu vou ter certeza se é esse bairro. Eu vou saber bem direitinho, eu vou passar o contato de vocês. No dia que a menina não estiver aqui, ela vai procurar aí, com a graça de Deus. E Deus está providenciando tudo. Amém. 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 Pode orar, Davi. Pode orar, Davi. A leitura do livro fica para amanhã, irmão. Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essas histórias, esses testemunhos, cada influência que foi passada ontem, cada impressão que foi causada na mente das pessoas ali, tanto da rua da Monsenhor Júlio, como ali as pessoas em volta da praça, que a tua igreja, Senhor, possa ter sido vista de maneira positiva pela cidade, porque teve aqueles também que viram o vídeo de Jalisson, a entrevista do pastor, e também devem ter sentido uma boa impressão a partir daquela entrevista. Pedimos, Senhor, que essa cidade possa ter notado a influência daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus aqui em Açu. Amém. Por favor, Senhor, que isso abra portas para que as pessoas venham até nós e que nós possamos mostrar o Evangelho para elas, mostrar que essa igreja é diferente, que essa igreja não cobra nada das pessoas, que essa igreja não explora ninguém, não coloca demônios em ninguém, que não fica fazendo show. É uma igreja que se importa com a salvação delas e quer vê-las no céu. Então, Senhor, nos ajuda, nos capacita cada um aqui, Senhor, a pregar o Teu Evangelho de maneira atrativa e de maneira poderosa, onde quer que eles forem. Por favor, Senhor, abençoa também esse próximo evento em outubro, que também sirva para mostrar a cara da Tua igreja para outros bairros que ainda não viram a presença ainda adventista. Então, Senhor, nos ajuda, nos capacita, haja através das nossas mãos e cuide de cada um de nós. Dá-nos um bom início de semana. Em nome de Jesus. Amém.